costumo dizer assim, que o grande profissional realmente é o professor. Porque o professor é o começo de toda uma história, de toda uma base. A gente sabe que a coisa mais triste que existe no mundo é você sentir vontade de entender algo e você não saber ler. Sabe, você querer entender o que está escrito ali e você não conseguir. E a gente sabe que se hoje tem um político, se tem a Vanusa comunicadora, se às vezes a Vanusa dá um vacilo, seja lá o que for, é porque não teve a oportunidade, muitas vezes, de ler mais, de estudar mais, né? E isso tudo a gente tem que entender que muitas vezes a gente passa por essas situações, por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente vacila, ou em uma leitura, um aprendizado, ou em buscar. Se tem algo difícil na vida, é a língua portuguesa. Mas mais do que a língua portuguesa é você ter um professor à altura que possa lhe ensinar. E não tem idade para aprender. Todos os dias é dia de você aprender. E todos os dias é o dia de você adquirir novos conhecimentos, novas leituras, novas oportunidades de entender o que está acontecendo. E se teve algo que existiu muito nesses últimos tempos, foi escritores escrevendo, mostrando para que veio, contando suas biografias, contando histórias, querendo entender melhor o mundo, né? Querendo entender o que passou e tentando trazer para o presente. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com uma professora e também escritora, que é a Socorro Abreu. Gente, como é gostoso a gente poder falar com pessoas que têm algo a acrescentar e que podem acrescentar muito mais para mim e para você. E aí a gente, numa sexta-feira, a gente costuma falar de talentos. E hoje o talento do nosso Bom Dia é essa professora que representa todas as demais professoras. Eu quero parabenizar todos os professores, não é porque é o dia do professor, porque para mim todo dia é dia do professor. Eu quero parabenizar o professor que deveria ser o melhor salário do Brasil. Porque se você é médico, você teve que aprender a ler e escrever. Teve que aprender a escrever, ler e escrever. Teve que entender. E tudo isso para acontecer, para você chegar lá no teu curso superior, para você concluir, você precisou de um professor. Então, aproveito hoje que nós estamos com uma professora para puxar mesmo, né? Tudo bem, minha linda? Tudo bem, querida. Prazer em receber você aqui. O prazer é todo meu, pela E oportunidade. principalmente para a gente falar de livro, né? De regresso. Primeiro eu queria que você contasse um pouco da tua história, né? Como professora a gente já vê que você é uma mulher forte, isso, mas também no mundo como escritora. O surgimento da escritura, a coisa não se dá pronta e acabada, sim, é todo um processo, né? Então, a fonte que me inspirou foi meu pai, porque através dele eu conheci muitas histórias, lindas histórias, e ele era um exímio contador de histórias. E nós tínhamos uma prática de sempre, no período de chuva, ele recolhia os mais novos, colocava na cama e trazia esse aconchego. Junto com esse aconchego, trazia as histórias. E aquilo me encantava. Eu não dormia até que se concluísse a história. Isso. E eu gosto de um bom enredo, de histórias bem contadas. Tudo isso me encanta. E aí, quando houve o falecimento dele, eu senti a necessidade desse resgate. E assim, outra pessoa também que muito contribuiu foi um professor. Não poderia deixar de ser, de português, professor Caminha, onde o senhor estiver, o meu grande abraço. Ele começou com um conto e ele foi pedindo para que se estendesse, até que ele propôs o desafio. E que tal um livro? Esse livro eu não lancei, eu não editei, eu fiz, mas eu não lancei porque eu penso que sempre precisa melhorar. Começou com o conto, foi ampliando, e aí ele está lá guardado, mas um dia eu vou concluir, dá por concluído. A gente vê que você é bem perfeccionista, né? Gosta de tudo muito bem detalhado, gosta de levar o que é bom para as pessoas que vão estar mas eu acho que isso faz parte do professor, de um modo em geral. A gente busca o melhor. Sim. E esse melhor, para chegar até lá, são vários estágios. Ai, que gostoso. Eu vendo você falar assim,
É tão bom porque a gente volta, né, na infância da gente e a gente realmente sabe que são épocas boas, épocas de histórias contadas e que elas criam mistérios, curiosidades, vontades de querer entender mais, né? De querer entrar mais profundamente nesse encanto que você mesmo disse. E eu não sei se por isso, mas uma das épocas que eu considero bem vivida e realizada é a minha infância. E eu acho que isso contribuiu muito para esse acúmulo de informações, de enredo. E até tudo de isso conhecimento, né? Termina sendo retratado nos livros. Verdade. Agora você me fala que não tem só esse livro. Esse outro que você falou não foi lançado ainda. Ainda não. Mas acredito que ele vai ter o tempo dele para ser lançado. Tem, é porque o que eu concluí, esse que foi do desafio Sim. do professor, quando eu concluí eu vi que ele era o do meio. Cabia um antes e um depois. Eita, forte, hein? Forte. Agora sim, você disse que participou de um concurso. Foi um né? concurso literário do Piauí, Fontes e Biapina. Então, esse eu fiquei em segundo lugar com o romance Rainha Sem Reinado. Aí ficou só restrito ainda a divulgação do momento. Eu ainda não fiz uma outra... por conta mesmo, uma outra divulgação mais ampla, mas pretendo. Agora eu quero que você me fale do Regresso. Esse livro, eu acho ele assim, eu sou suspeita, mas eu amo esse livro porque traz assim uma personagem feminina muito forte, muito ousada. Numa época extremamente necessária, né? Por isso atual, né? E ela é uma cigana, e eu sou apaixonada pela cultura cigana. E essa cigana, além de tudo, ela tem poderes paranormais que é necessário para enfrentar o assassino dos pais. Então ela se ausenta por um período, depois retorna para a cidade natal para ter esse confronto, por isso o nome Regresso. São quantas páginas? Mais de 400. Mais de 400. E tem um final interessante? Um final questionador. Nossa, um romance. É um romance. Porque quando a gente ouve falar nesse tipo de informação, a gente já imagina, é romance. Aí envolve amor, tem alguma situação aí, porque sempre fica, é onde mexe para os dois lados e a pessoa fica numa incógnita, né? Mas assim, se espera encontrar aquela coisa perfeita, acabada, aí não tem. Nossa, bem interessante. Então, assim, e as pessoas que quiserem ler, que quiserem conhecer, como é que vão fazer? Vanusa, a gente está com um probleminha nesse sentido, porque a nossa editora, ela é do Rio de Janeiro. E aí, para trazer esses livros, tem um pouquinho de demora. Eu sei. Mas eu estou tentando agilizar isso, mas está disponível pela Amazon também. Sim. E eu estou tentando trazer para o vai dar certo. E assim, eu acho que tem algumas histórias e alguns trabalhos que eles também devem ser extremamente valorizados aqui dentro do estado do Piauí. Toda sexta-feira a gente tira bastante proveito para trazer pessoas talentosas assim como você, para, de uma certa forma, mostrar o trabalho de vocês. A gente já tem esse quadro e você está representando ele, que é o talento. Você é um talento. Obrigada. Né? E a gente quer agradecer de verdade por você estar aqui mostrando esse livro e essa qualidade do livro. Então, as pessoas que quiserem ler, que quiserem ter a oportunidade, entre em contato, tá bom? Com o Instagram aí da nossa querida. Qual é o teu Instagram? Vai aparecer na telinha. Vai aparecer? Já está aí na telinha. Pronto. Não tem problema não. E quem quiser pode buscar com a nossa produção. A Lorena vai estar passando todas as informações, especialmente para você, telespectador. Mas a gente está dando um tempinho para você anotar o Instagram da nossa convidada. E assim, o que falar para quem está assistindo o nosso programa e que de repente tem tanta vontade de escrever, uma vontade de expor os seus sentimentos e até mesmo histórias que tenha vivenciado. Sabe por que eu falo isso, Socorro? Porque nós estamos vivendo uma geração
de jovens, principalmente de jovens adolescentes, que eles precisam desse apoio e eles precisam desse incentivo, né? De jovens que não tiveram a oportunidade nem de ter exemplos. Então, assim, o que falar para essa nova geração que aí está? Bom, porque hoje a gente tem tudo na mão. Tem. Né? Tudo na mão. Eu penso que a pessoa, quando ela escreve, ela torna mais claro para si os seus sentimentos. E os nossos jovens, eles não têm isso claro. É um tumulto de informações, consequentemente de emoções, e isso termina mesclando todo o sentir. Fica confuso. Confuso, um raciocínio não muito claro. E aí, quando você tem essa prática de escrever, é algo automático. Aquilo precisa estar límpido, claro. E quando isso puxa muito para o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele é fundamental. Nós precisamos nos conhecer primeiro. Mas ou por não termos tempo, ou porque falta a curiosidade para se conhecer, a gente termina se distanciando muito de nós mesmos. E os jovens necessitam de aproximar-se de si. E essa curiosidade se faz necessária, porque quando você fica curioso e você não tem todas as informações dadas, você vai atrás. E quando você vai atrás, você se surpreende, né? E às vezes se supera. Verdade. Obrigada, tá? Por nada.